Vamos lá hoje, né, para nossa segunda reunião. Hoje mudou o horário de verão, né? Aqui em Salvador, não tem horário de verão. Aí eu tava 9 horas na cabeça, mas realmente aqui são 8h18, né? Mas por horário de verão a gente tem que seguir o horário de Brasília, então vamos. Oi, Maria Flávia, tá baixo? Então aqui para mim tá no volume máximo. Veja aí se seu volume no computador não tá baixo, que eu tô aqui no meu volume máximo. O volume já está no máximo, o meu também. Peraí, deixa eu falar mais perto do microfone. Peraí. Veja se melhorou agora. Acho que agora vai melhorar. Oi, Renata, boa noite. Esperar só uns 3 minutinhos, né? Que como teve essa confusão do horário, só para a galera ir entrando, viu? Para não atrapalhar ninguém. Hoje, então, nós vamos, né? Nosso segundo encontro. Queria saber um pouquinho de vocês, né? Se estão com alguma dúvida em relação a essa primeira semana, como é que foi aí para vocês, né? Percepção que vocês tiveram desse primeiro momento, se estão fazendo o trabalho, né, de fortalecimento mental, como é que vocês estão se sentindo? Que essa semana o principal foi esse trabalho, né? De estar vocês entendendo aí como é que se formam os hábitos, como que as coisas acontecem na nossa mente, para que a gente possa avançar mais para a parte, né, nutricional e entender que a base principal, né, do programa e na verdade a base principal de um processo de emagrecimento, ela deve começar por esse fortalecimento, né, dos nossos objetivos, dos nossos desejos, daquilo que realmente a gente espera, né, não do outro, mas em relação a nós, né, o que que a gente espera da gente nesse processo de emagrecimento, de acordo com as nossas experiências, com aquilo que a gente já viveu e com aquilo que é possível viver daqui para frente. A nossa mente, pessoal, ela sempre vai se fixar naquelas experiências do passado, naquilo que a gente já viveu, e a gente tem um sabotador que chama o sabotador crítico, que é uma voz interna que sempre vai estar conectando a gente àquilo que deu errado. Então, por isso a importância da gente começar por esse trabalho, por esse processo mesmo de fortalecimento mental, para que a gente vá se percebendo, né, vá se descobrindo dentro aí desse contexto e agora a gente possa entrar aí de fato na parte alimentar e fazer essa limpeza corporal e avançar da melhor forma, né? Deixa eu ver, a Renata colocou aqui, durante a semana foi mais tranquilo, no final de semana abusei um pouco, mas tentei manter as orientações nos pensamentos. Então, é sempre uma das coisas que a gente precisa trabalhar também, né? Que a gente vai trabalhar durante esses 30 dias é isso, essa questão da oscilação do processo, né, de motivação. Tem horas que a gente está mais animada, a gente faz as coisas com mais garra, e tem horas que fica mais difícil e dá vontade de desistir, e o final de semana sempre acaba abrindo aí muitas portas de tentação, né? Não só em relação à comida, mas em relação a tudo. É questão social, é a comida, é festinha daqui, festinha dali, né? A gente sai da nossa rotina, então sair da rotina significa que eu quero relaxar, eu quero me descontrair, e a nossa mente acaba associando aí esse processo de relaxamento à comida, porque a gente foi educado e foi treinado dessa forma, né? Tem aniversário, comemora com comida. Passei na prova do Enem, comemora com comida, não é assim? Tá tendo a prova esse final de semana, né? Conquistei uma vaga no emprego novo que eu tanto esperava. Vamos sair para jantar fora para comemorar. Então, a comida, ela fica muito associada aí ao processo de relaxamento, de alegria, né? De confraternização, de descontração. E acaba sendo muitas vezes uma válvula de escape. E aí, o final de semana, isso fala mais forte, né? Na semana a gente está ali ligado na nossa rotina, no dia a dia, na correria, e aí fica mais fácil segurar um pouco mais isso.
E é por isso que a Renata falou aí, né? No final de semana dá né? Esse jogo aí, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? Mas é importante que você estava atenta, esse que é o grande diferencial, é vocês estarem atentas ao que está acontecendo. Porque esse tipo de situação acontece que a gente nem se dá conta, né? Quando você vê, você já comeu, quando você vê, você já fez. Se você está conectado, se você está percebendo que isso está acontecendo, isso já é um sinal de avanço, extremamente positivo, viu? Então, hoje eu queria falar, falei para vocês que eu queria trazer um pouquinho. Oi, Sandra entrou depois, boa noite, viu? Seja bem-vinda. Eu queria falar, assim, para começar esse nosso encontro hoje, um pouquinho sobre o que é dieta e o que é uma reeducação alimentar. Dentro do processo de emagrecimento, vocês todas aqui já devem ter vivido outras experiências de emagrecimento, né? Acredito que não seja a primeira de ninguém aqui, né? Pelo que eu vi nas entrevistas, pelo que eu vi essa semana aí acontecendo. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, eu quero emagrecer, né? Quando você fala assim para você mesma, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. A primeira coisa que vem à mente é que dieta que eu vou fazer? Geralmente é assim que a mente funciona, né? O que eu posso comer, o que eu não posso comer. E aí quando logo que você pensa naquele processo de emagrecimento, você logo já começa a pensar, eu vou ter que cortar um monte de coisa da minha alimentação, eu vou ter que fazer uma dieta, eu vou ter que fazer academia, né? Vou ter que fazer atividade física. A gente já começa a pensar no que a gente vai ter que fazer para emagrecer, tá? Quando você começa a pensar no que você vai ter que fazer, já começa aí um primeiro sabotador, que é qual? Pensar no processo de emagrecimento gera um desgaste energético. Porque quando você começa a pensar em tudo que você vai ter que fazer para emagrecer, já cansa, né? Já dá aquele cansaço e fala, ai meu Deus do céu, é muita coisa, né? Eu vou ter que deixar de fazer isso, e aí vai ter uma festa e eu não vou poder comer, e fulano vai me chamar para sair, aí eu vou ter que dizer não. Você fica só pensando, né, em tudo que você não vai poder fazer. Isso aí gera um desgaste mental muito grande, gera um gasto energético muito grande. A mente, ela gasta energia para pensar em tudo que você não pode fazer. E quando você começa a gastar essa energia toda, isso gera um estresse, né? Gera um grande estresse mental. E aí a mente, o principal objetivo dela é sobreviver, né? É buscar a zona de conforto, é buscar uma forma de você se sentir confortável e sobreviver. E sobreviver significa gastar pouca energia mental. E quando você fica pensando em tudo que você não pode fazer, isso gera um gasto energético mental grande, e aí a sua mente vai fazer de tudo para que você não faça nada daquilo, para que você continue fazendo exatamente o que você faz, que é comer o que você come, que é fazer o que você faz, que são os hábitos atuais. É não mudar os hábitos, porque mudar os hábitos vai dar muito trabalho. Então, quando você pensa em emagrecer e você começa a pensar em dieta, começa a gerar aí esse estresse metabólico, esse estresse mental gigantesco, e aí tudo se torna difícil. Então, você começa um emagrecimento com dor, né? Um emagrecimento com sacrifício, né? Com muita dificuldade. Quando você começa um processo de emagrecimento, esquece a questão da dieta, né? Bota a dieta, a gente vê o que faz depois. E começa a pensar realmente na sua relação com a comida, em como você está se comportando no seu dia a dia, que foi o que a gente ficou fazendo essa semana. O nível de estresse mental, ele é menor. Por isso que abre novas possibilidades e abre novos caminhos para que isso aconteça de uma forma muito mais efetiva, para que vocês tenham muito mais sucesso. E é interessante que essa semana, a grande maioria do grupo ficava assim, perguntando, mas Diele, mas Fabi, e não vai passar a receita? Né? E a gente vai poder tomar isso, ou vai poder tomar aquilo, e o que eu como tal hora, o que eu como tal hora. Então, vocês veem como que a mente está programada realmente para fazer a dieta, né? Vocês entraram num programa de emagrecimento e já estão ali, ó, ai, né? Que horas que vai ser passada a dieta?
que horas que vai passar o cardápio, que horas que vai passar as receitas, porque é como a mente de vocês até então foi programada até esse momento. Então, a nossa proposta é programar a mente de vocês de uma outra forma. E eu vi que a grande maioria sofreu um pouquinho essa primeira semana, porque esse cardápio não chegava, né? Essa dieta, entre aspas, não chegava nunca. E todo mundo ficou aflita, perguntando sobre isso. E eu e Giele ali persistindo para que vocês se conectassem com o exercício, né, da 4x4 e se conectassem com a vida que vocês desejam viver, né? Exatamente que vida que vocês esperam daqui para frente, né? Qual é a vida que vocês escolhem? O que vocês buscam colher com isso? Porque aí vocês já estão reprogramando a mente de vocês para recompensa tardia. Aí naquele vídeo que eu passei, né, que fala da formação do hábito, onde fala do pensamento, vem o sentimento, de um sentimento gera um comportamento, e esse comportamento vira um hábito que vai gerar uma recompensa. Vocês vão perceber que ao longo do programa, quando vocês tiverem recompensa positiva, tanto a recompensa imediata como a tardia, se ela for positiva, isso é um sinal de que você seguiu o caminho correto, de que você tomou a decisão certa. Quando você tem uma recompensa imediata, positiva, que a recompensa imediata é aquela quando você está comendo, né? É o prazer de comer. Só que daqui a alguns minutos você já tem uma recompensa negativa, isso significa que o seu caminho e a sua escolha não foi adequada com os seus objetivos. Sempre que as duas recompensas forem positivas, você vai ter a certeza absoluta de que você escolheu o caminho certo, né, para atingir o seu objetivo. E aí você tem que treinar e repetir essa mesma escolha várias vezes, para que a sua mente entenda que aquilo ali vai ser um novo hábito. Né? Então, vamos supor que você tem um hábito de comer doce todo dia depois do almoço. Um exemplo, né? Bem clássico que a maioria tem, né? Ah, eu tenho vontade de comer um docinho depois do almoço. E aí, você tem que buscar, depois do almoço, algo que lhe dê prazer, que não seja comer o doce. Por quê? Quando você acaba de almoçar, que você come o chocolate, que você come a goiabada, não importa o que seja a torta, o doce, ali você está tendo uma recompensa positiva, só que é a recompensa imediata. Só que daqui a alguns segundos você fala, poxa vida, não precisava ter comido essa torta, não precisava ter comido esse chocolate. Isso é a recompensa tardia, que ela vem com culpa. Tá? Se quando você acabar de almoçar e você buscar alguma outra coisa que lhe gere um prazer e uma recompensa ali naquele momento, vou tomar um cafezinho, vou tomar um chá, ou senão eu vou comer um quadradinho de chocolate, né, 60%, né, não vou mais comer uma torta, não vou mais comer 2 bolas de sorvete, vou chupar um picolé de limão, né, uns picolé assim de frutas sem açúcar. Então, você começa a criar substituição para esse hábito, ou senão, não vou comer nada, eu vou fazer uma outra atividade, alguma coisa que você goste de fazer. Ah, eu vou bordar, eu vou pintar, eu vou escrever alguma coisa. A gente gosta de escrever, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Se eu estou agoniada, assim, alguma coisa, eu pego um papel e começo a escrever. Isso me gera, é uma forma de botar para fora. Aí isso me gera o quê? Um prazer. Então, cada um precisa encontrar outras formas de prazer que não seja só a comida. E essas formas de prazer, elas estão ligadas ao que você gosta de fazer. Você tem que, é um processo de autoconhecimento, de você começar a entender o que você gosta de fazer além de comer. Porque se a comida for o único prazer absoluto aí maior na sua vida, você nunca vai ser uma pessoa magra. Né? Você vai ser, para que você seja uma pessoa magra, você precisa ter outros prazeres na vida que não seja só comer. Porque o principal objetivo da comida é o que? É nutrir o nosso corpo. É trazer nutrientes, trazer vitaminas, trazer calorias suficientes, né, para um crescimento e nutrição adequada. Quando isso ultrapassa, e a gente usa a comida sempre, sempre, né, como prazer, claro que usar de vez em quando não vai engordar ninguém, mas se for sempre como a primeira opção no prazer, como a gente fala assim, né, comida no topo do prazer, da pirâmide, dificilmente vocês vão ser pessoas magras, porque isso significa pensar com a mente gorda, né? Para que você tenha um pensamento magro, você precisa descobrir novos prazeres.
E aí, para descobrir novos prazeres, gente, não tem um segredo, é testar. Na hora que vinha vontade de comer o doce depois do almoço, tô dando esse exemplo, mas qualquer outro momento aí, né, que vinha vontade de comer, você tem que testar um outro hábito, né, um outro comportamento naquele momento. E aí, quando você testa aquele comportamento, você vai conseguir medir o nível de prazer e satisfação que aquele comportamento trouxe. Se ele for um nível de satisfação significativo, não precisa ser igual da comida, mas se ele for significar ao ponto de trazer algum prazer e fazer você esquecer da comida, pode ser que esse seja o caminho. Aí você tem que repetir isso todas as vezes que você sentir a vontade de comer o doce depois do almoço. E aí vem o treino e a repetição, né? Que a gente vem explicando aí para vocês, que eu expliquei no vídeo. Da mesma forma que você treina e repete o docinho depois do almoço, você vai treinar e repetir esse novo comportamento depois do almoço, né? E aí você vai transformando gradativamente esse novo, né? Um hábito pelo outro. Gente, não tem segredo, assim, não é que não tem segredo, não tem milagres. É preciso executar, é preciso fazer. É possível? É, porque nossos clientes, né, vêm emagrecendo dessa forma, vêm conseguindo se manter, vêm tendo resultados realmente significativos. E de todos os métodos de emagrecimento que a gente vem estudando, né, ao longo desses meus 19 anos como nutricionista, de L como psicóloga, de todos os métodos que a gente vem estudando, realmente esse método da mudança do comportamento, né, através aí das nossas emoções, é um dos métodos mais eficazes de emagrecimento duradouro, aquele emagrecimento realmente que a gente quer que dure para a nossa vida, né, como mudança de estilo de vida. E essa é a grande diferença entre fazer dietas e fazer uma reeducação alimentar, tá? Fazer dieta, você vai pegar um cardápio, uma dieta, você vai fazer aquilo e, na verdade, você vai ter que se sacrificar a fazer aquilo, porque fazer dieta não é bom. Eu não gosto, eu tenho certeza aqui que ninguém gosta de fazer dieta. Então, fazer dieta é chato, gasta muita energia mental, gera desprazer, você não pode comer um monte de coisa que você gosta, né? Você fica desanimada, isso gera desmotivação, isso faz com que você desista logo, né? Vocês já viveram essa experiência e sabe que é assim, que eu não estou falando nenhum segredo. E quando você passa por um processo de reeducação mental, junto com a reeducação alimentar, é esse o caminho que nós estamos oferecendo para vocês. Só que para dar certo, vocês precisam de fato colocar em prática tudo o que a gente foi ensinando. Senão, vai ser como uma outra dieta qualquer que vocês já fizeram na vida de vocês, tá? Porque não tem milagre. O que tem realmente é dedicação, empenho, né, e esforço dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, tá? Quando a gente fala do detox, que é segunda-feira, amanhã vocês vão começar o processo de detox. O detox, ele dura o quê? Né, 2 semanas. Essas 2 semanas que o detox dura, a gente vai ter a etapa 1, né, que vai começar segunda-feira e vai até domingo, e depois a gente vai ter uma outra etapa, que aí eu mudo a alimentação e que ela dura mais uma semana. Fazer um detox não deixa de ser uma dieta, mas uma dieta, ela é eficaz quando ela tem início, meio e fim. Aí sim vale a pena você escolher uma dieta. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos escolher um estilo de alimentação para desinchar o corpo, para melhorar o nosso intestino, para fazer com que a gente faça mais xixi, para desintoxicar o nosso corpo, para liberar toxinas corporais. Por quê? Porque a gente não está comendo um monte de porcaria, a gente vem comendo muita coisa errada. Então, o nosso corpo, ele fica cheio de toxinas, nosso fígado, ele fica intoxicado. Isso vai aparecer no cabelo, na pele, na unha, na nossa vitalidade, na nossa energia. Quando a gente faz essa limpeza corporal, uma das primeiras coisas, o primeiro benefício que meus clientes falam, né, é o quê? É a energia. Sabe, eu tô sentindo mais energia, e uma coisa impressionante, sabe? Parece que eu tenho força para fazer muito mais, executar as minhas tarefas de outra forma. Estou assim animada, eu estou acordando melhor. Por quê? Porque, claro, o fígado está desintoxicando a toxina, o excesso de gordura trans, o excesso de hormônios, né, que a gente consome na alimentação,
o excesso de medicações que a gente consome na nossa alimentação, dos agrotóxicos, tudo isso faz com que a gente trabalhe mais devagar. A nossa célula ela fica comprometida e a gente trabalha mais devagar. Na verdade, eu não diria que a gente trabalha mais devagar, a gente se esforça mais para conseguir desempenhar as funções vitais do nosso corpo. E se eu estou me esforçando mais, eu estou gastando mais energia, entendeu? E aí gastar mais energia me cansa mais para fazer, às vezes, o básico, aquilo que é o meu cotidiano. E se eu estou cansando mais, eu tenho menos energia para chegar em casa e preparar uma comidinha gostosa, eu tenho menos energia para ir para academia, eu tenho menos energia para acordar mais cedo. Então, uma das coisas que rouba muita energia vital é a alimentação inadequada, principalmente aquela alimentação rica em gordura saturada, que é a gordura ruim, né, a gordura animal, a gordura industrializada e o açúcar. São os dois grandes vilões que roubam muita energia vital do nosso corpo. E se eu fosse colocar numa escala, o açúcar em primeiro lugar e depois a gordura, né? O excesso de carboidrato é o que mais rouba a nossa energia. Pessoas que comem muito açúcar, pessoas que comem muito carboidrato, são pessoas mais lentas, não só fisicamente, mas mentalmente. Né? Quando a pessoa fala assim, poxa, fulano, você tá lerdo, tá com pensamento lerdo. Excesso de açúcar faz o pensamento ficar lerdo. E quando vocês agora vão passar por esse processo e vão realmente comer menos açúcar, e vocês já devem estar comendo essa semana menos açúcar, vocês vão começar a perceber a diferença aí nessa atividade mental. A mente, ela fica mais ativa, e isso vai gerar saúde, vai, né, trazer mais saúde para a vida de vocês, consequentemente. Então, fazer um detox não deixa de ser um tipo de dieta, né, de uma estratégia alimentar. Só que é uma estratégia alimentar, né, que você pode eliminar aí de 2 a 6 quilos, né, em 2 semanas. E que vai desinchar o seu corpo, que vai melhorar o seu intestino, né, que vai te trazer mais vitalidade, e ela termina ali. Então, dessa forma, é possível colher benefícios de uma dieta. Agora, eu vou fazer dieta para emagrecer. Isso significa fazer dieta a vida toda, né? Porque quando a gente não cria uma estratégia, diz que vai fazer isso e depois vai fazer aquilo. A gente simplesmente fala que tem que fazer dieta para emagrecer. E é impossível viver de dietas. Não tem como. Ninguém tem como viver de dietas. Então, a ferramenta que vocês aprenderam a 4x4 já é uma ferramenta que vocês podem usar ao longo da vida para vocês não viverem de dietas, porque ali vocês estão aprendendo a entender a sua saciedade, né? A sua relação. Vocês perceberam que vocês não precisam comer tanto quanto comiam, que é possível comer menos. Então, muitas vezes a gente coloca no prato porque está acostumado a colocar aquela quantidade. Então, isso já foi um exercício, né, para tirar vocês da dieta. E agora, começando amanhã o detox, vocês não precisam ficar fazendo a 4x4, né? Façam o prato de vocês dentro da quantidade que vocês perceberam que vocês precisam. Então, vamos supor, vocês montaram um prato, dividiram em 4 e perceberam que 2 partes foi o suficiente, ou que 3 partes foi o suficiente, ou uma parte. Montem o prato de vocês a partir de amanhã com essa parte que foi suficiente, que vocês perceberam, né, que não precisava do restante. Então, já comecem a exercitar, montar o prato com a quantidade certa. Primeiro que a gente não pode ficar jogando comida fora, em hipótese alguma, né? E vocês já praticaram durante uma semana para saber que ninguém precisa de 4 colheres e que 3 é suficiente ou que 2 é o suficiente. Tá? Então, essa é uma coisa que eu quero pedir para vocês a partir de amanhã. E já que eu falei para vocês que o que mais leva a nossa energia são os carboidratos, eu quero só rapidinho compartilhar aqui uma tela com vocês para explicar o que exatamente o carboidrato faz com o nosso corpo. Apareceu aí uma tela para todo mundo? Pronto. Então, olha só, depois eu coloco para vocês aqui esse esqueminha lá no grupo, tá? Para vocês podem imprimir e guardar, tá bom? Então, assim, ó, qual é o verdadeiro motivo que a gente engorda? Todo mundo fala, Fábio, a gente engorda porque come muito, a gente engorda porque exagera na alimentação, ok, a gente engorda porque consome muitas calorias, a gente engorda porque tem algum problema de saúde.
né? Eu posso ter uma disfunção, alguma doença que faça a pessoa engordar. Então, todo mundo, cada um tem seus motivos aí por que engorda. Mas eu queria explicar para vocês o que que o carboidrato faz com o nosso corpo que de fato leva a gente a engordar. Então, preste atenção aqui nesse esqueminha, ó. Quando você come o carboidrato, o que que é carboidrato? Carboidratos são os pães, massa, biscoito, doces, tudo que tem açúcar, tudo que tem farinha de trigo, tá? Tudo isso é carboidrato. Por exemplo, tudo que vem, as raízes, os tubérculos, os cereais, tudo são carboidratos também. As frutas são carboidratos. Quer dizer, a maioria do que a gente come na nossa alimentação é carboidrato. Então, só que existe carboidrato bom e carboidrato ruim, tá? Eu quero falar para vocês aqui desse carboidrato ruim, que é o carboidrato que é o veneno, que é o açúcar, né? E os farináceos, tudo que tem farinha, tá? Quando você come, né, esse biscoitinho, esse macarrão, esse pão, o que que acontece no corpo da gente? Esse carboidrato, ele se transforma em açúcar lá na corrente sanguínea. Então, o corpo, ele vai pegar esse carboidrato, ele vai transformar em glicose. Glicose é o quê? É açúcar, popularmente, né, chamado de açúcar. Essa glicose, esse açúcar, ele vai entrar na sua corrente sanguínea e vai ficar lá passeando pela sua corrente sanguínea, certo? Numa quantidade excessiva. Por que excessiva? Porque isso acontece rápido. Quando você come um brigadeiro, por exemplo, que tem açúcar, ou quando você come um pão que tem farinha de trigo, rapidamente, de forma brutal, esse açúcar, né, esse carboidrato que se transformou em açúcar, ele entra imediatamente na sua corrente sanguínea. Por isso que entra rápido, entra em excesso, ele não entra devagarzinho, né, ele entra com tudo. Quando acontece isso, tá, esse açúcar, o seu fígado, ele entende que isso é tóxico, tá? Estudos mostram hoje, já mostram, né, há algum tempo, não hoje, que o açúcar, ele é 6 vezes mais viciante que a própria cocaína. Então, o nosso fígado, né, ele entende, da mesma forma que ele entende a droga como algo tóxico, o açúcar aqui é uma droga, não deixa de ser uma droga, vocês vão entender por quê. Então, o seu fígado, ele entende que isso é tóxico. E aí, o que acontece? Essa droga, esse açúcar, ele não pode ficar em excesso na sua corrente sanguínea, porque existe aí esse efeito tóxico, então isso faria com que você tivesse consequências muito piores do que você já está tendo, e uma delas seria ficar diabético, né? Se o seu corpo não fizesse alguma coisa. Aí o que acontece? O seu corpo vai liberar insulina, tá vendo aqui, ó, a insulina. Então, para reduzir esse açúcar no sangue o mais rápido possível, o corpo libera insulina. Então, o pâncreas, né, que é o nosso órgão que produz a insulina, ele pega a insulina e joga na corrente sanguínea para que esse açúcar possa ser transformado em energia. Se não existisse insulina, esse açúcar não ia ter para onde ir, ele ia ficar perdido lá na nossa corrente sanguínea e cada vez a gente ia estar recebendo mais esse veneno de forma mais tóxica. Pronto, quando a insulina está lá na nossa corrente sanguínea, ela vai fazer com que esse carboidrato vire energia, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, existem outras coisas que acontecem quando tem insulina lá. Ela vai bloquear a enzima que faz a nosso corpo usar a gordura como combustível. Ela suspende a queima de gordura. Isso é uma das coisas que acontece. Sempre que tiver insulina na nossa corrente sanguínea, porque a gente comeu carboidrato, naquele momento o seu corpo para de queimar gordura. Tá vendo aqui, ó? Suspende a queima de gordura, porque a insulina não deixa o corpo queimar gordura. Outra coisa que acontece, a insulina, ela vai estimular o fígado a converter açúcar em gordura. Então, olha só, além de não queimar a gordura do seu corpo, que a insulina não deixa queimar, ela faz com que esse açúcar que está lá na corrente sanguínea seja convertido em gordura. Olha que loucura. Isso tudo faz com que o estoque, né, de gordura seja acelerado. Vai estimular a enzima que faz estocar a gordura, né, lá no seu fígado, lá nos depósitos de gordurinha que vai ficando lá na barriguinha, na coxa. Essa gordura ela vai se depositando
e vai ficando lá guardadinha e, né, quietinha lá, tá? Então, olha só tudo que acontece aí quando a gente está comendo açúcar, carboidrato, farináceos aí, além do que a gente deveria. Pronto. Aí, meninas, o que que acontece, meninas e meninos, né? Tem menino nesse grupo também. Depois de um tempo, o açúcar aí já foi todo metabolizado, a insulina, ela já não está mais na corrente sanguínea, né? Porque ela exerceu aí o seu papel, ela fez tudo isso aqui que eu ensinei vocês, suspende a queima de gordura, converte o açúcar em gordura e acelera o estoque de gordura, né? Ela já fez o seu papel. E o que que acontece? Ocorre a queda do açúcar na corrente sanguínea. Quando você come, o açúcar aumenta na corrente sanguínea. Depois que tudo isso aconteceu, que a insulina foi liberada, ocorre a queda do açúcar na corrente sanguínea. E aí é que está o X da questão. Quando ocorre a queda do açúcar lá, né, da insulina e do açúcar na corrente sanguínea, o seu corpo, sem ter aonde tirar energia, porque ele entende que ele precisa de açúcar para gerar energia. Por quê? Porque ele não usa a gordura como fonte de energia. O seu corpo, para receber novamente esse açúcar, ele manda uma mensagem para o cérebro dizendo que você está com fome, certo? Envia uma mensagem para a nossa mente, acionando o nosso centro de fome, para que você coma novamente, para que aconteça esse processo todinho de novo, para que aumente o açúcar na corrente sanguínea, para que a insulina seja liberada, para que suspenda a queima de gordura, e assim se torna o quê? Um ciclo vicioso, tá? Quando quando a sua mente recebe a mensagem, né, de que você precisa de energia, que você está com fome, que você precisa de energia, é nesse momento que você está engordando. Percebam aí, né? Nesse momento, a sua mente está recebendo uma mensagem de que você precisa comer, de que você precisa de mais carboidrato, de que você precisa de mais açúcar, e é exatamente nesse momento que você está engordando, né? Então, aqui, ó, você come novamente para que os níveis de açúcar no sangue aumentem e você volte a ter energia, tá? Então, você não engorda porque você está comendo demais. Você come demais porque você está engordando. Olha que loucura. É um outro olhar, né? É uma forma metabólica de vocês entender como é que o corpo de vocês funciona e por que é que vocês estão acumulando tanta gordura corporal, né? Deixa eu fechar aqui. Então, percebam que quanto mais carboidrato você come, mais carboidrato o seu corpo vai pedir. E quanto mais carboidrato o seu corpo pede, mais insulina o seu pâncreas vai produzir. E quanto mais insulina o seu pâncreas produz, mais gordura corporal você acumula, tá? A insulina, ela é um hormônio. E é um hormônio que produz mais gordura corporal, que faz com que você acumule gordura no seu corpo. E quem faz você acumular gordura no corpo? Quem faz a insulina ser produzida não é o açúcar? Então, vocês conseguiram perceber o ciclo vicioso que são os carboidratos na nossa vida, né? Assim, vocês vão poder assistir essa aula outras vezes para que vocês consigam ir absorvendo realmente esse ciclo vicioso e entender por que vocês estão com cada vez mais gordura acumulada no corpo de vocês. E parar para realmente avaliar de forma bem crítica mesmo, né? O quanto de carboidrato vocês vêm consumindo ao longo da sua vida. Em quanto de açúcar vocês vêm consumindo, quanto de pão vocês vêm comendo, quanto de farinha de trigo, de biscoito, de massas, e por que o corpo de vocês, então, está com gordura acumulada. Então, quer dizer, se eu comer menos carboidrato, eu vou produzir menos insulina, e se eu produzir menos insulina, eu vou estocar menos gordura. Vocês conseguem, assim, perceber, né, essa diferença? Se você estocar menos gordura, certo? Cada vez menos você vai precisar produzir insulina e cada vez menos você vai precisar de carboidrato. Você vai quebrar, você vai cortar esse ciclo vicioso, tá? Então, pessoal, não é não comer carboidrato, de jeito nenhum. Essa não é a proposta, porque
Se eu proponho para vocês, a partir de agora não vai comer carboidrato, aí eu estou propondo uma dieta radical para o resto da vida. E não é isso, né? O que eu estou propondo a vocês é passar a ficarem atentas à quantidade de carboidratos que vocês estão consumindo e como é possível consumir menos. E que vocês deem mais atenção às proteínas, tá? E às gorduras boas, tá? Vocês vão ver aí que no detox eu vou estimular bastante o consumo das sementes, né, da linhaça, da chia, das castanhas, do peixe, dos peixes mais gordurosos, né, como salmão, sardinha, atum, isso tudo é gordura boa. E vou estimular também que vocês consumam um pouquinho mais de proteína, a proteína dos ovos, a proteína dos peixes, a proteína da quinoa. A quinoa ela é um cereal, mas é altíssimo valor proteico, é muito rico em proteína, é usado inclusive pelos vegetarianos, né, para repor aí a proteína na alimentação. Então, vocês podem ver que na primeira etapa do detox tem quinoa, ovos e peixes, que são proteínas de altíssimo valor biológico, associada a vegetais, né, a frutas, a vegetais crus e cozidos, frutas, que são carboidratos aí que vão produzir menos açúcar do que um pão, do que uma massa, né, é, do que um açúcar, do que um doce, né, qualquer composição aí de açúcar. E então vocês vão perceber que depois dessa explicação que eu dei, fazer esse detox a partir de amanhã significa seguir exatamente aí essa explicação. É comer carboidrato, mas numa quantidade menor, carboidratos de seleção de qualidade melhor, caprichar um pouquinho mais na proteína e caprichar um pouquinho mais na gordura boa. Tá? Dessa forma, vocês vão estar cortando esse ciclo vicioso aí dos carboidratos. Ah, Fábio, mas não é fácil. Sim, não é fácil, porque vocês vêm de um padrão, a gente tem culturalmente um padrão de comer muito carboidrato, né? Desde criança, sempre, você vai numa festinha de aniversário, é carboidrato para todo lado. Então, tem uma questão cultural aí muito forte na nossa vida em relação aos carboidratos. Mas é isso, a proposta é que a gente comece a quebrar esses padrões culturais e comece a enxergar novas possibilidades, e inclusive que vocês levem isso para os familiares de vocês, né? Compartilhe isso com o esposo, com uns filhos, para que a família possa entrar aí nesse novo ciclo alimentar. Ok, pessoal? Ficou claro? Tem alguma dúvida em relação aí esse ciclo aí de vício de carboidratos que nós, né, que a gente cria no corpo da gente? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Pronto. Estão todas prontas amanhã para começar aí o detox? Já se planejaram, organizaram aí a alimentação de vocês? Tudo em cima? Pronto. Isso aí. Então amanhã a gente começa aí uma nova etapa, tá bom? Do nosso programa. E compartilhem lá com o grupo, tá? Suas delícias, suas preparações, sem precisar fazer, né, a divisão do 4x4, porque vocês realmente já estão aí nesse contexto, já sabem o quanto precisam aí, né, de quantidade, e porque também o detox, ele acaba tendo uma quantidade calórica menor, naturalmente, né, menos calorias, porque a gente come mais, vocês vão ver que a gente come bastante, vocês vão comer mais, mas vão comer alimentos de alta qualidade, né, de baixa caloria e de qualidade superior, né, rica em fibras, então acaba trazendo mais saciedade. Tá bom, meus amores? Obrigada, então, aí, pela presença de vocês. Desculpa aí o atrasozinho por causa do horário de verão, mas semana que vem já estamos aí atentas a isso. E assim que baixar a aula, eu libero para vocês assistirem novamente, para o pessoal que não pôde participar também, tá bom? Um beijo e uma boa semana, com muito sucesso aí para todas nós. Tchauzinho, até mais.